Fala pessoal, e aí, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Vamos para mais uma aula hoje. Professor Leonardo, vamos falar aí sobre quadro demográfico do continente americano. Já temos algumas aulas aí sobre a América. Agora a gente entra nos aspectos populacionais desse continente. E aí quando falamos de América, de maneira geral, é o terceiro continente mais populoso do mundo, ou seja, com a maior população do mundo. Perdemos para a Ásia, tá? Que é o continente mais populoso, com mais de 4 bilhões de habitantes. Depois temos a África, com 1 bilhão e 200 milhões mais ou menos. E depois nós, continente americano, aproximadamente 1 bilhão. Lembrando que quando falamos de população, nós sempre teremos dados aproximados. Você nunca tem, então, um valor exato, porque pessoas nascem e morrem a todo instante. Então sempre teremos valores aproximados, certo? Desse continente aí, terceiro mais populoso, teremos 2 países de destaque, em termos de população total. O maior deles, Estados Unidos, com aproximadamente aí 330, 334 milhões de habitantes. E segundo na América, nós, Brasil aí, com 212 milhões de habitantes, seriam os 2 países com maior expressão. Vamos falar primeiro sobre o Canadá. Vamos começar do norte indo em direção ao sul. Então o Canadá é um país, primeiro, pouco populoso. Lembra lá, termos populoso e povoado. Populoso, ele refere à população total. Então a população do Canadá, 38 milhões de habitantes, é uma população muito pequena, menor do que a do estado de São Paulo. Se a gente olhar o território do Canadá, é um território imenso, olha o tamanho desse território. Ou seja, é pouca gente, de maneira geral, 38 milhões. E se você comparar a população com o território do Canadá, você vai ver aí que é pouquíssima gente para esse tamanho de território. Quando você faz a relação população e território, você está falando sobre o termo povoado. Então, no Canadá, é poucos habitantes para um território muito grande. Ou seja, ele é pouco povoado, um índice aí de apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, pouco populoso, apenas 38 milhões, e pouco povoado, apenas 4 habitantes a cada quilômetro quadrado. É uma média muito, muito baixa. Beleza? Bom, a população do Canadá, ela não é muito bem distribuída pelo território. Na verdade, ela é bem concentrada. Onde? Nessa parte mais escura aqui, ó. Se você olhar esse mapa, você vê que nessa parte mais ao sul e sudeste do país, sudeste principalmente, região sul aqui, região sudoeste, você vai ter maiores áreas de concentração. Primeiro, o clima é mais ameno nessas regiões, tá? Porque aqui no norte do Canadá é muito frio. Então aqui você tem clima mais ameno, você vai ter a própria proximidade com os Estados Unidos, que vai facilitar esse desenvolvimento. Você vai ter acesso aqui aos grandes lagos, aos 5 grandes lagos, Água Doce, Rio São Lourenço aqui e tudo mais. Então são áreas de maior concentração. E nessa região aqui, costa oeste, região ali de Vancouver, Vitória e tal, é uma área um pouco mais quente também. Você tem uma corrente marítima aqui quente, que faz com que essa região fique menos fria. Então você tem alguns fatores também que facilitam a ocupação no sul do Canadá de maneira mais geral. É um país bastante rico, a população do Canadá tem uma altíssima qualidade de vida, os índices de mortalidade infantil são muito baixos, expectativa de vida muito alta. O crescimento populacional do país é pequeno, Todo país rico, a população cresce menos, tá? E porque tem menos filhos e tudo mais. E esse processo do Canadá é um problema. Então, poucos filhos, pouco crescimento populacional vai trazer problema de falta de mão de obra, falta de mercado consumidor e tudo mais. Com isso, o Canadá é um país muito aberto ao processo migratório. Então, se você que está aí, está procurando um país para ir que te aceite, porque você sempre quer ir para os Estados Unidos, Existe uma tara por esses Estados Unidos, que eu não sei porquê, Canadá, velho, ele te aceita melhor, Canadá te recepciona melhor. Existem vários projetos de receptividade de imigrantes no território canadense. Então é um país, para se pensar, para se observar. Falam inglês majoritariamente, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas dá um look lá, beleza? Bom, o país, então, como tem poucos filhos, a maioria é de adultos e idosos, a maioria do país é população branca, de origem
anglo-saxã e uma outra parte de origem francesa. A maioria é inglesa, tá? A maioria do país é de ocupação inglesa. Existe uma parcela menor, que é a parte francesa do território. Essa parte francesa do país, ela vai se resumir principalmente nessa região aqui, ó, na província de Quebec. O restante do território vai ser ocupado majoritariamente por ingleses. Quebec é ocupado em sua maior parte por franceses. E aí esses franceses tiveram um processo mais intenso, mas hoje é menos intenso, mas tem chamado Movimento Quebec Livre para independência dessa região do Canadá. Então se tornaria um país independente de maioria francesa. Isso já foi votado, foi feito em plebiscito, já a população votou pela não separação, porque é uma região de intensa ocupação, a gente olha aqui, ó, uma área de intensa ocupação, de grande desenvolvimento. Para o Canadá perder a região de Quebec, teoricamente é um prejuízo econômico, populacional e tudo mais. Então não houve a aceitação da separação, certo? Bom, é isso, moçada, sobre o Canadá. Quem quiser dar uma voltinha aí na principal cidade do Canadá, é a maior cidade do Canadá, que é a cidade de Toronto, não é a capital, tá? A capital do Canadá está aqui, ó, chamada Ottawa, é a capital política do país, mas a cidade mais importante economicamente e populacionalmente falando, você tem Toronto, depois tem cidades importantes também como Montreal, Vancouver, são regiões aí, são cidades importantes dentro do país, a própria tem cidade também de Quebec, certo? Bom, Estados Unidos, terceiro país com a maior população do mundo, maior população do continente americano, então ele é muito populoso, né, terceiro maior do mundo, só que é pouco povoado, porque o território é muito grande, então são 34 aqui habitantes. Se tivesse acima de 50, 60 habitantes, a gente já começa a considerar mais povoado. Abaixo de 50, 60, pouco povoado, tá? População dos Estados Unidos também não se distribui de maneira regular pelo território, existem áreas de concentração. Você olhar, então você vai ter área de concentração, região nordeste do país, principalmente, essa região aqui, onde você tem Nova York, a capital, né, que é Washington, onde você tem Boston, Filadélfia, Chicago, Detroit. Essa regiãozinha aqui nordeste, então, é a área de maior ocupação populacional do país, historicamente. Primeira área a ser ocupada, né? Estamos aqui também no sudeste do país, região aqui da Península da Flórida, Miami, Orlando e tudo mais. Região central aqui, região do Texas, também uma ocupação importantinha. E na costa oeste, você vai tendo uma ocupação mais expressiva, que é a região aqui onde você tem Los Angeles, São Francisco, você tem a região da Califórnia, tá? A região do Vale do Silício, de grande desenvolvimento industrial recente, tudo mais. Então essas áreas seriam as áreas de principal concentração populacional do país. A população dos Estados Unidos ainda majoritariamente branca, né, 60%, latinos, tá? Brasileiros, por exemplo, que vão para lá, pessoas da América Central, que vai muito, mexicanos e tal, representam aí 18%, e negros 13%. Lembrando que os Estados Unidos é o país que mais recebeu imigrantes na sua história, tá? É o país mais formado por imigrantes. Lembrando que mesmo esse branco aqui é um imigrante, né, que originou lá dos anglo-saxões. A população originária dos Estados Unidos são os índios, né? Bom, o território dos Estados Unidos, então, ocupado de maneira mais ou menos dispersa, umas áreas de concentração. O sul você vai ter mais latinos e mais negros, há uma proporção bem maior, principalmente nessa regiãozinha aqui, tá? Há um predomínio muito grande. E aqui também. Nessa região mais branca, tá? Não que não tenha mistura racial, mas aqui é população mais branca, e aqui nessas áreas você tem mais mistura com latinos e negros e tudo mais, certo? Lembrando que a população dos Estados Unidos nativa tem um crescimento baixo, devido ao processo migratório historicamente intenso. Ela mantém um ritmo de crescimento populacional, nada muito amplo, mas ela mantém um ritmo constante de crescimento, devido ao processo migratório ser muito intenso. Só que nesse país essa migração não é muito bem aceita, principalmente se for latino, negro, pessoas de países mais pobres e tudo mais. Então há uma desigualdade, um preconceito muito grande contra latinos, contra negros. Essa desigualdade vai ser refletida na condição econômica. Tanto que se você reparar,
nos esportes nos Estados Unidos, basquete, atletismo e todos os esportes de alta performance nos Estados Unidos, a grande parte deles, assim, dos grandes astros, são negros. Né? Porque é uma das formas de você vencer na vida nos Estados Unidos, o negro pelo esporte. Porque fora do esporte ele consegue vencer na vida? Sim, mas é muito mais difícil. Tanto quando a gente fala de eleição de Barack Obama, é um processo histórico assim, absurdo para os Estados Unidos e para o mundo, porque o país é um país bastante preconceituoso. E isso é histórico dentro do país. Até a década de 50, você tinha um processo nos Estados Unidos de discriminação racial imensa. Então existia a separação entre negros e brancos no país. Existia uma divisão total e absoluta. Aí você tinha movimentos que perseguiam esses negros, como a Ku Klux Klan, ou KKK. Você tem lideranças negras que lutaram pela igualdade entre negros e brancos. Aí destaque para Martin Luther King, né, que foi um líder negro que lutou, de fato, por um fim do racismo, pelo fim da discriminação, de fato. Tá? Hoje, nos Estados Unidos, o racismo é crime, né, não é algo legalizado, obviamente. É crime, no entanto, ele acontece. Então, o racismo é algo iminente ali que acontece diariamente no território dos Estados Unidos. Você vê índices de prisão, índices de renda, a população negra sempre com os piores índices. Infelizmente, não é um país mais igualitário. Tá? Destaque também para os chamados braceiros. Braceiros são principalmente mexicanos, porto-riquenhos, que saíam dos seus países e forneciam muita mão de obra barata nos Estados Unidos. Que é o que o latino faz, principalmente. Ele fornece muita mão de obra barata. E grande parte dessa mão de obra barata é o que eles chamam de braceiros, certo? Taxa de urbanização aí dos Estados Unidos em torno de 82%. Só lembrando que, com a eleição do Trump, né, tivemos aí várias barreiras, várias leis sendo aprovadas nos Estados Unidos, sempre com a intenção de dificultar a entrada de imigrantes. Seja ele de qual for, principalmente países mais pobres, né? Então, com a eleição dele, a entrada desses imigrantes ela vem sendo bastante dificultada, certo? México. Então, tá aqui o paizinho, né? Dá pra ver aí. A população do México hoje mais ou menos 135 milhões, tá? É um país populoso e também é um país bastante povoado, aí índice de 69 aproximadamente habitantes a cada quilômetro quadrado. O México já, diferente dos Estados Unidos, tem ainda uma população jovem e adulta, não tem tantos idosos assim, apesar de passar por um processo de reestruturação. População 60% é composta por mestiços, ou seja, mistura racial, mistura populacional. Outros 30% são ameríndios, que eles chamam de índios americanos. No caso aí, astecas e maias, nessa região, certo? População do México, se você olhar pelo território, ela vai ter uma grande concentração nessa parte aqui, ó, centro-sul. Onde você tem a capital, Cidade do México, onde você tem Chaves, Acapulco, onde você tem uma cidade muito famosa, que é a região de Cancún aqui, né, o Caribe e tal. Essa região é a maior concentração populacional do país. Por quê? Muita gente talvez pensa que é aqui, né? Mas não, essa região é seca. Então, uma área de solo mais seco, de clima árido, essa aqui é o deserto da Grande Bacia ou da Califórnia, dificulta a ocupação. Então essa região aqui do México é uma área de vazio demográfico. Claro que tem muita gente que tenta passar do México para os Estados Unidos e tudo mais, mas aqui é uma área de pequena ocupação populacional. Na região centro-sul é maior devido às condições climáticas. Beleza? América Central. Na América Central nós não vamos dividir países por países, mas nós vamos falar da América Central de maneira geral. Que vai compor a América Central, então, ó, a parte istmica, que são esses países aqui, né? E a parte insular, que são essas ilhas. De maneira geral, esses países, América Central, são países mais pobres, onde a qualidade de vida é bem baixa. São países com população pequena. Na América Central inteira, ó, você tem 75 milhões de habitantes. Uma população muito pequena, tá? Em todos os países. Só que eles são muito povoados. A média lá é de 103 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque o território é pequenininho, certo? E o crescimento populacional é grande, o crescimento vegetativo é alto, ou seja, a população cresce muito, o número de filhos é alto. Por quê? Porque são países mais pobres, onde a população vivendo muito em área rural, majoritariamente tem muitos filhos. Certo? Com isso, a população é mais jovem, né? Porque tem muitos
filhos, a qualidade de vida é baixa, então a expectativa de vida não é tão alta assim, tá? População, principalmente aqui, ó, na parte istmica, essa regiãozinha aqui, você vai ter predomínio de população mestiça, tá? Que é mistura racial. E na parte insular, nas ilhas, você vai ter países com predomínio de população negra. Você vai para Cuba, vai para Jamaica. Jamaica está na América, né? Não está na África, não, está na América. Então, Jamaica aqui do Bolt. O Haiti. São países população bastante negra, né? Então, há o predomínio de negros na parte insular e mestiça na parte istmica, certo? E ameríndios aqui é a mistura lá dos índios americanos, tá? Analfabetismo, como eu disse, é alto, qualidade de vida é baixa. Em termos sociais, o país que tem melhor educação, melhor saúde, melhor expectativa de vida, menor taxa de mortalidade infantil é Cuba, tá? Então os melhores índices de qualidade de vida ligado à educação, saúde, expectativa de vida, mortalidade são os índices cubanos. E além disso, Cuba é o país mais populoso, maior população da América Central, aproximadamente aí 11,5 milhões de habitantes. Certo? Tá aí as áreas de concentração, ó. Então você tem região aqui de Cuba, tá vendo? Uma área de maior concentração, destaque para Havana, capital cubana. Você tem aqui Haiti, Porto Príncipe, você tem as áreas aqui de ocupação maior na região istmica e tudo mais. Quanto mais escura, quanto mais vermelha for a cor, maior serão as áreas de ocupação. Certo? Depois a América Andina, também de maneira geral, país aqui da Cordilheira dos Andes, né? Esses países vão somar aí mais ou menos uns 150, mais ou menos, milhões de habitantes. De maneira geral, são países onde a taxa de natalidade, o crescimento ainda é positivo e relativamente alto, vem diminuindo, mas ainda é alto. Com isso, a população é jovem, tá? E há predomínio de mistura racial. Aqui é a mistura de astecas, a mistura de indígenas de outras áreas, de outras tribos, de outras regiões, a mistura de brancos, a mistura de negros. Então é uma mistura populacional aqui bastante intensa, a mistura é muito grande, tá? Só que você vai ter destaque, principalmente para Bolívia, Peru, essa região aqui do Chile e tal, do destaque do povo Inca. Há uma história muito grande desse povo Inca, principalmente, né, no Peru, onde você tem lá a cidade de Machu Picchu, uma cidade bem famosa, de civilização Inca, historicamente. É um império muito grande aqui na América do Sul. De maneira geral, os países da América Andina são pobres, tirando o Chile, que é o mais estável economicamente, tem uma economia mais crescente. A Colômbia, que vem se destacando recentemente, aí, de maneira bastante expressiva até. Venezuela numa crise absurda. O Equador também, mais ou menos, ali um índice de desenvolvimento mais ou menos. O mais pobre aqui seria a Bolívia, tá? Que teria os piores índices de desenvolvimento aqui. Seria a Bolívia, o Peru também vem crescendo mais ou menos. Tá? Então, destaque em termos de desenvolvimento maior, de fato, para o território chileno. Tá? Depois, América Latina. Tem aqui, então, Paraguai, Uruguai e Argentina. Vamos colocar os três. Vamos deixar o Brasil de fora desse processo. Então, aí teria 52 milhões de habitantes, mais ou menos. Um índice aí de 17. São pouco povoados. Tá? São países com população pequena. Destaque para a Argentina e para o Uruguai em termos de baixo crescimento populacional. O Paraguai é um país mais pobre, tem um crescimento um pouco maior. Tá? Uruguai e Argentina, predomínio de população branca. E no Paraguai, predomínio de população mestiça, principalmente de origem indígena. Certo? As duas maiores cidades aí. Então, Buenos Aires, na Argentina, com seus 13 milhões de habitantes. E Montevidéu, ali no Uruguai, com 1,5 milhão. Lembrando, o Uruguai, cara, é um país muito pequenininho, tá? A população do Uruguai é mais ou menos de 3,5 milhões, mais ou menos, de habitantes. Uma população bem pequena. Brasil, quinto, né? Somos aí desculpa, mudou agora, é o sexto, tá? Somos o sexto país mais populoso do mundo, não somos mais o quinto, muda aqui, tá? Fomos ultrapassados aí pelo Paquistão, certo? Segundo ainda do continente americano e primeiro da América Latina. O Brasil é um país muito populoso, então o sexto maior do mundo, porém ele é pouco povoado. O índice nosso aqui de habitantes é de 24 habitantes por quilômetro quadrado somente. É um país aí de pouca ocupação, porque o nosso território é muito vasto.
População concentrada principalmente nas áreas litorâneas, então quanto mais escura for a cor, maior a concentração. Vai ver a população concentrada no litoral, região sudeste principalmente, região sul e tudo mais. População brasileira hoje jovem e adulta principalmente, tendendo aí, indo para o envelhecimento rápido, tá? O crescimento vegetativo vem diminuindo gradativamente e predomina da população de brancos e pardos. Pardos é mistura racial. Você vai ter um contrabalanceamento aí em torno de 40%, 42%, 43% de brancos, 42%, 43% de pardos dentro do nosso país, tá? E por último, as Guianas. Guiana Francesa, que é um território francês ainda, o Suriname e a República da Guiana. São territórios onde há uma mistura racial muito grande. Pessoal da Indonésia, da China, das Filipinas. Aqui é uma mistura étnica imensa. São países pouco ocupados, população muito pequena. Aqui você tem uma intensa floresta amazônica e tudo mais. E não são países muito desenvolvidos. Beleza, galera? Bom, em suma, é isto. São as principais áreas da população do continente americano. Dúvidas, questionamentos, é só falar com a gente, beleza? Se inscreva aí no canal, dá um like, ajuda a gente, curte aí e bons estudos. Valeu, aquele abraço